O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Muito boa tarde. Quando é dia de futebol, com Eugênio Sávio e Jamil Chad. Apresentação feita em 2 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom de branco sujo, estampado com desenhos simples. E também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Ataíde Júnior, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Ele traja camisa polo de tom vinho e calça jeans. A segunda pessoa sentada é Jamil Chad, um homem negro de cabelos grisalhos curtos rente à cabeça e barba de mesmo tom. Ele traja camisa branca de mangas 3/4 e calça verde musgo. Usa óculos retangulares de aro fino. A terceira e última pessoa sentada é Eugênio Sávio, um homem branco de cabelos curtos de tom grisalho. Ele traja blusa polo azul escuro e calça preta. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia, com todas as cadeiras ocupadas. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos loiros e blusa preta que traduz simultaneamente tudo que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se terceiro FLI Itabira. Qualquer outra coisa. Como foi esse universo para vocês dois? E dentro desse tema, eu queria fazer uma provocação. O porquê as meninas são tão afastadas do futebol da infância, tanto pelas famílias quanto pelos coleguinhas meninos que brincam na quadra de futebol. Olá, pessoal. Boa tarde aí. Obrigado aí ao convite, Sérgio, Afonso. Obrigado a essa equipe aí técnica aí que dá um suporte incrível para que tudo aconteça bem. Feliz de estar aqui na terra, aqui em Itabira, Drummond. Ter o prefeito amigo nosso que é da área da comunicação, da cultura, está fazendo uma revolução aqui. Então é um prazer estar aqui para contar um pouco dessas minhas histórias aí. Enfim, eu acho que, não sei se um caso meu é diferente da maioria, assim, mas o futebol sempre esteve presente na minha família, na minha casa. Meu pai gostava de futebol, o meu irmão gostava de futebol. A minha irmã nunca deu muita bola quando eu era pequena, não. Mas hoje, lá em casa, ela que mais ouve o Rádio Itatiaia, me dá mais notícias, ela se transformou numa atleticana meio tardiamente. Eu não me lembro muito na infância. Essa coisa de jogar a bola também realmente não acontecia muito nas escolas, né? As meninas acho que não foram realmente excluídas disso aí. Então é uma reparação que tem sido feita aí. Hoje a gente vê tudo acontecendo de uma forma diferente, né? Mas lá em casa o futebol era uma paixão. Eu lembro que o meu padrinho me deu um uniforme completo do Atlético e tem essa coisa de uma certa persuasão, forçação de barra. Você tem que torcer para aquele time para não dar problema, né? Então, logo o bebê já ganha uniforme, já é uma pressão psicológica em si muito grande. E eu tenho um trauma na nossa família que um sobrinho meu se transformou em cruzeirense. Por quê? Porque ele tem 30 anos. Então, assim, ele, quando ele tinha 10 anos, 8 anos, ele viu só o Cruzeiro ganhar, né? O Cruzeiro passou um momento aí realmente superior, né? Mas foi pouco tempo, né, Celso? Assim, uma coisa que só uns 10 anos, talvez. 2 meses. Uns anos fatais para a gente perder esse sobrinho. A gente nem mais conversa com ele, já abandonamos a família, tal. Ele não vai mais em lugar nenhum que a gente apareça, porque ele realmente virou. Mas, assim, o futebol, então, era essa coisa mágica. Assim. Eu colecionava, minha história é muito louca, eu colecionava a revista Placar e gostava das fotos e cortava as fotos. Eu tive isso, acho que não tenho mais. Cortava as fotos, porque eu achava que aquela coisa da fotografia do esporte era assim, uma outra leitura do esporte e apaixonante. Então, eu tinha uma pasta vermelha na minha casa, onde eu guardava as fotos, naturalmente, não só as boas fotos, mas as boas fotos do Atlético. E consegui seguir isso, assim.
Foi muito marcante, e depois eu conto mais. Vocês vão ver nas imagens, vai ser mais fácil. Tem um pouquinho umas imagens para vocês verem. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Júnior, Eugênio. Olha, a verdade é a seguinte, eu moro no país do futebol. Para quem não me conhece, eu moro na Suíça. Né? Como assim, no país do futebol? Claro, onde está a FIFA, onde está a UEFA, e algumas contas não declaradas de jogadores, cartolas e etc. Mas, te respondendo, Júnior, ao contrário daqui, eu colecionava a revista Placar para ler os textos, então, de repente, a gente podia trocar, né? A gente podia... Né? Certamente, a gente colecionava as mesmas revistas. E é uma família muito são paulina, de ir no estádio, no Morumbi, toda semana, com cadeira cativa, etc. Então, aquilo ali era indiscutível. Aquela presença do futebol era indiscutível. Era tão indiscutível quanto a presença feminina. Não havia nem o debate. Né? Agora, olhando para trás e tentando entender aquele universo, não é só uma reparação. A gente precisa contar como aquilo ali era, de fato, excludente. Né? Era, de fato, uma atitude deliberada de não permitir. Então, a gente precisa lembrar que, no Brasil, mulheres jogando futebol, havia uma lei proibindo mulheres de jogar futebol. Né? Então, não é só uma questão, vamos dizer assim, da quadra ali dos nossos colegas, dos nossos amigos, de expulsar as meninas. Por muitos anos, houve uma lei que proibia. Não só isso. Em um momento do começo do século XX, futebol feminino era apresentado como uma das atrações de circo no Brasil. Então, tinha domador de leões, palhaço e as meninas que jogam futebol. Então, a transformação ela é profunda. E fazer essa transformação acontecer é algo... Agora, você tem toda a razão. Nos anos 70, 80, na quadra do clube, não havia esse debate. Agora, da onde que tem que vir esse debate? Claro, das famílias, sim, certamente. Mas tem que vir também, e acima de tudo, de cima, como uma determinação de que não só é hora de deixar jogar, mas garantir a promoção para que aquilo ali aconteça. E aí, vamos dar só alguns números do tamanho do desafio. Copa do Mundo, futebol feminino agora, a última. O dado, para mim, mais impressionante dessa Copa do Mundo foi o seguinte: 60% das jogadoras que foram à Copa do Mundo, não é o torneio, não é a segunda divisão do campeonato regional do estado de São Paulo, não, né? Era a Copa do Mundo, ou seja, as melhores jogadoras, as melhores seleções jogando aquele torneio, e 60% das jogadoras tiveram de pedir licença não remunerada dos seus empregos para poderem ir jogar futebol na Copa do Mundo. Então, é uma distância gigantesca ainda. Quando fala, não, mas a Marta ganha muito menos do que o Neymar. Não, essa não é a comparação. A comparação é que você tem 60% das jogadoras profissionais que vão à Copa do Mundo, que de fato tem um outro emprego, que esse outro emprego sequer dá uma folga remunerada para que ela represente o seu país numa Copa do Mundo. Então, é uma distância ainda grande. Depois a gente fala mais da paixão. Eu quero salientar que isso persiste ainda. Minha pequena de 11 anos chegou em casa recentemente e disse que queria jogar futebol na escola, na quadra, e os garotos não deixavam. Ela não joga futebol porque os amiguinhos da escola não deixam. Então, isso a gente precisa ver como é que a família cuida disso dentro de casa, né? Que mensagem, que país a gente quer, se excludente ou não.
A gente vai para uma fase agora que é aquela fase mais clubista, que eu digo assim, que você começa a entender o futebol, e no universo de Drummond é bem presente isso. No poema Garoto, ele explicitamente que eu precisava ver uma partida de futebol verdadeiramente, não pela televisão. Ele precisava ver aquilo de verdade. Como é que isso acontece na vida de vocês, lá para os 15, 16 anos, que tem um mundo laboral que vai ter que encarar logo na frente, ou se acontecer ao mesmo tempo ou não? Era uma etapa que eu acho que, inclusive, influenciou no que eu acabei fazendo como profissão, que era, eu quero estar o mais próximo possível daquele mundo. Né? Como no campo era impossível, como em termos técnicos era um fracasso absoluto, o outro caminho era, eventualmente, com o jornalismo. Né? Então, eu acho que desde aquele momento, já da adolescência, no final da adolescência, já era pensando o que eu posso fazer para estar em campo, né? Ou para fazer parte dessa magia, que é uma magia, sem dúvida nenhuma. Aí sim, deixa eu ler essa, porque é muito... 59. E tem uma... Eu acho que todo mundo viveu isso, mas tem uma parte do Drummond aqui que ele é tão espetacular. Não, melhor você falar e eu vou procurando aqui. Eu queria, então, colocar as imagens ali, que eu tenho uma imagem para mostrar, fazendo favor aí. Bom, enfim, então eu comecei a fotografar talvez com uns 15 anos, aí no ensino hoje chamado médio. Meu pai gostava de fotografia, tinha um laboratório em casa, e ele meio que abandonou todos os equipamentos, o laboratório, as câmeras, e eu comecei a brincar com aquilo. E a fotografia é uma linguagem, uma ferramenta que eu era talvez magro, pequeno, hoje não sou mais, né? Pequeno ainda sou. A fotografia te aproxima das pessoas. Eu era normalmente o mais novo da escola, porque eu entrei na escola antes. Eu então apanhava dos colegas e tal. Então a fotografia me tornou poderoso, entre aspas, assim. Então eu fotografava as minhas colegas, os meus colegas. E eu ia nos lugares, às vezes, que ninguém vai normalmente. A fotografia tem uma sensação assim de entrar um pouco na vida dos outros, né? E aí eu comecei a ir no jogo como torcedor, que foi uma fase muito incrível que o Atlético teve aí na década de 80. No começo da década de 80, eu tinha lá, sei lá, 13, 14 anos. Meu irmão me levou algumas vezes no estádio, aquilo para mim foi mágico. O Atlético era uma torcida incrível e estava ganhando muito e tal. Fomos roubados do Flamengo, mas tudo bem. Um monte de histórias. E aquilo me marcou muito. Obviamente, já profissional que eu fiz essa foto. Vamos passar. Não quer passar? Passou. Também fiz de todos os times, né? Profissional, já estava numa vida profissional. Mas essa próxima imagem, que não está passando, Rodrigo, passa para mim aí. Ela é engraçada, porque eu recuperei isso aí recentemente. É uma foto que tem aí o Reinaldo. Isso é 1982, eu tinha 15 anos de idade. E eu entrei dentro do campo para fotografar um Atlético e Cruzeiro. Quando eu fiz uma pesquisa para uma grande exposição que eu fiz aí uns 3 anos atrás sobre fotos de futebol, aí eu achei esse negativo, essa primeira vez que eu fui no campo, e eu consegui, porque eu tinha uma colega que estudava, né, jornalismo, e ela falou assim, eu vou entrar no jogo, era moça, fotógrafa, que não é muito comum também, né? Ela falou, eu vou no jogo, que a faculdade vai dar uma carta para pedir para eu entrar, e tal. Eu falei, põe meu nome também. Aí eu fui lá como estudante de jornalismo. E já tinha alguma, né, intimidade com a câmera fotográfica e tal, então fiz essa foto. Isso foi realmente a primeira experiência que eu tive de fotografar. Já fotografei, eu acho que é um gol aí, não vou me lembrar, mas já fiz já cheguei perto, aquilo já me contaminou e me levou para um universo. Eu vou mostrar só mais uma foto aqui, que é bem do começo da minha carreira. Isso aí é de 1900 e está escrito ali, não está? 93, que é quando o Ronaldo veio para o Cruzeiro, né?
Deixa eu passar mais uma, Rodrigo. Tem a foto inteira aí, que eu recuperei também agora para essa exposição, está lá no acervo da Editora Abril, virou um ícone até do Ronaldo, um jogador do Cruzeiro. Quem é cruzeirense aí, que foi recentemente no futebol, sempre tem essas coisas para todo lado. Cacai, pode isso? Olha só, vocês cruzeirenses devem ter visto essa imagem ampliada no tamanho do estádio. Eles fizeram uma imagem do Ronaldinho do tamanho do estádio. Isso aí, foi um gol contra o Bahia, se não me engano, né? É uma das fotos mais emblemáticas da carreira do Ronaldinho, e ele mesmo já usou, quando ele foi para alguns times, aí eles compraram o direito de uso e tal, mas a torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro atual, a SAF, não bem pagou nada para usar ela gigante ainda, não. Cadê o Cacai? Nós vamos resolver isso a partir de amanhã, a gente já resolve isso. Mas, enfim, isso é outra coisa até que é legal dessa vida nossa de jornalista, que realmente as nossas fotos, hoje, então, são, entre aspas, capturadas. Eu ia usar um termo mais perigoso, mas capturadas no Instagram. Isso é até um fenômeno que também, para a minha vida, foi marcante, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ouvir a poesia. Na verdade, é uma crônica do Drummond, que ele, quando eu li a primeira vez, eu pensei, bom, isso reflete muito do que eu achava que era um universo, que deveria ser um universo, não o universo do futebol, o universo. Mas ele coloca de uma forma tão brilhante que eu acho melhor ler. Chama O Importuno. E é sobre um jogo na Copa em 1966, mas podia ser em qualquer outro momento. Que negócio é esse? Ninguém me atende? A muito custo atenderam. Isto é, confessaram que não podiam atender, por causa do jogo contra a Bulgária. Mas que eu tenho com o jogo contra a Bulgária? Faça-me um favor. E os senhores, por acaso, foram escalados para jogar? O chefe da sessão aproximou-se, apaziguador. Desculpe, cavalheiro. Queira voltar na quinta-feira, 14. Quinta-feira não haverá jogo. Estaríamos mais tranquilos. Mas prometeram que meu papel ficaria pronto hoje sem falta. Foi um lapso do funcionário que lhe prometeu tal coisa. Ele não se lembrou da Bulgária. O Brasil lutando contra a Bulgária. E o senhor quer que o nosso pessoal tenha cabeça fria para informar papéis? Perdão, o jogo só começa mais tarde, às 15 horas. É meio-dia. E vocês já estão torcendo? Ah, meu caro senhor, não critique nossos bravos companheiros, que fizeram o sacrifício de vir à repartição trabalhar quando podiam ficar em casa ou na rua, participando da emoção do povo. Bom, se vieram trabalhar, por que não trabalham? Porque não podem. Ouviu? Porque não podem. O senhor está ficando impertinente. Aliás, disse logo de saída que não tinha nada a ver com o jogo contra a Bulgária. O Brasil em guerra, porque é uma verdadeira guerra, como revelam os jornais, nos campos da Europa. E o senhor, indiferente, alienado, perguntando por um vago papel, uma coisinha individual, insignificante, em face dos interesses da pátria. Muito bem, os funcionários batiam palmas. Mas, perdão, não, já sei, não vai se desculpar. O momento não é para dissensões. O momento é de união nacional, cérebros e corações uníssonos. Vamos, companheiro, não perturbe a preparação espiritual dos meus colegas que estão analisando a seleção búlgara e descobrindo meios de frustrar a marcação de Pelé. O senhor acha bem o 4-2-4 ou prefere o 4-3-3? Bem, eu compreendo que não queira opinar. É muita responsabilidade. Eu, aliás, não forço a opinião de ninguém. Esta algazarra que o senhor está vendo resulta da ampla liberdade de opinião que se discute a formação do selecionado. Todos querem ajudar, por isso cada um tem a sua própria opinião, que não se ajusta com a ideia do outro, mas o resultado é admirável. A unidade pela diversidade. A hora de batalha, formamos uma frente única. Está certo, mas será que, voltando na quinta-feira, eu encontro o meu papel pronto mesmo? Ah, o senhor é terrível. Nem numa hora dessas esquece do seu papelzinho. E disse quinta-feira? Sim, quinta-feira, certamente, pois é o dia de folga do campeonato. Mas espere aí, com 4 jogos na quarta-feira e o gasto de energia que isso determina,
Como é que eu posso garantir que o seu papel esteja pronto para quinta-feira? Quer saber de uma coisa? Seja razoável, meu amigo. Procure colaborar. Procure ser um bom brasileiro. Volte em agosto. Na segunda quinzena de agosto é melhor, depois de comemorarmos o tri. Mas e se não ganharmos? Não diga uma besteira dessa. Sai, azar, vai embora, antes que eu perca a cabeça. E as vozes indignadas gritam: fora, fora! O servente sobe sobre a cadeira e comanda o coro: Brasil, Brasil, Brasil. Estava salva a honra da torcida e o importuno retirou-se precipitadamente. Drummond falando de um dia de jogo, obviamente, da seleção. Genial. Sabe uma coisa que a gente que circula muito aí fora do Brasil? A gente achava que o Brasil era o país do futebol, mas isso acontece em muitos países do mundo e em outros países, até mais do que a gente. Na Argentina mesmo, né, Pedro? O que a gente viu um fenômeno quando eles foram campeões, que eu nunca imaginei um negócio. Não sei se o Brasil faria igual. Acho que é impossível fazer maior do que aquilo que eles fizeram. E assim, no Oriente Médio, a gente vê todo mundo assistindo os jogos do Barcelona. Por isso que essas potências espanholas aí também, todo mundo acompanha os jogos da UEFA. Todo mundo, assim, os outros países, não sei onde você esteve, que você sente essa mesma loucura, digamos assim, insanidade que é apontada pelo Drummond. Olha, sinceramente, na Turquia é uma loucura total. É uma loucura total. No norte da África também, tanto na Tunísia, no Marrocos, no Egito. No Egito, basicamente na Primavera Árabe, para você ter uma ideia, o campeonato foi suspenso porque existia o perigo de que aquelas torcidas se transformassem em mobilizações políticas. Então, esse é o tamanho da... Então, não é só um fenômeno brasileiro. O esporte, em geral, você também que falou de vôlei também, essas coisas, né? Eu estava agora na França e eu estava no Campeonato Mundial de Rugby. E inacreditável, parou tudo para o pessoal assistir a França jogando agora. E perdeu. Aí vai mais uma provocação, ainda nesse universo aí do jovem, e agora do jovem jogador brasileiro. Me parece que há um descompasso, né, na formação, não sei se psicológica, desses jogadores aí, envolto a muito dinheiro, né, que o futebol oferta. E a gente vê casos assim difíceis de engolir aqui na sociedade brasileira, casos de violência extrema. O que é que vocês pensam sobre esse assunto? Eu acho que essa paixão exacerbada, né, gera sonhos, né, toda criança, quase toda criança, a maior parte das crianças quer ser jogador de futebol, quer ganhar o dinheiro que esses ganham, a fama, né, tudo isso. Então acaba gerando um mercado, digamos assim, bem complexo, envolvendo muita corrupção, envolvendo negociações. Então é traumático. A gente que acompanha o futebol vê ali aquelas centenas de crianças que alguma delas pode acontecer alguma coisa, mas a maioria absoluta não vai acontecer nada, né? Muito difícil isso também. Tem que ter uma base familiar boa, mas não é fácil. E tem muita gente má nesse negócio também, né? Tem muita gente tomando dinheiro dos jovens, da família dos jovens. Essa é uma coisa bem complicada do esporte em geral também, né? Ele é muito cruel, né? Assim, são pouquíssimos. Falando, eu já trabalhei também em Olimpíada, Pan-Americana, esses atletas que lutam por 1/100º de segundo, né? Por 1/10 de segundo. E se ele achou 1/10, tem 50 iguais a ele. Então, é uma insanidade que o esporte também provoca. E, assim, eu acho que tem muito a ver com a imagem. Digo a imagem, a TV, as fotos, né? Porque são imagens incríveis de superação. Acho que uma das coisas que faz o esporte estar tão atraente, né? Na época, talvez, do caso do Drummond, fosse muito ouvido no rádio, né? Depois que veio a televisão, que já era uma paixão. Mas a imagem reforçou muito essa loucura, insanidade, né, que a sociedade tem hoje com o esporte de uma forma geral. Jamil, eu queria que você falasse especificamente sobre os casos desses jovens que parece que, quando crescem mais um pouquinho, eles não suportam mais o não, né? A gente vê o caso de Daniel Alves, de Robinho. Na verdade, isso é até muito mais amplo do que casos isolados, e aí eu iria numa... Eu passei, só para vocês entenderem, eu passei 10 anos cobrindo
seleção brasileira, preparação da Copa, preparação da Olimpíada. Claro, muito mais da perspectiva política, econômica dessas atividades do que esportiva mesmo. Mas, claro, eu tinha que ir ao jogo, eu tinha que acompanhar, eu tinha que contar as histórias dos jogos. E o que existe nisso que o Drummond fala, dessa união nacional, é uma construção perigosa de heróis. Porque existe, inclusive, uma ideia de que nós não podemos atrapalhar a vida deles, porque senão eles não vão render em campo. O que é exatamente algo... Enfim, não dá para viver de um jeito que você... Bom, não vamos falar, não vamos comentar, não vamos questionar, porque, afinal de contas, ele precisa ser preservado, porque ele precisa entrar em campo e render. E eu vi isso, sinceramente, ao longo dos 10 anos que eu fiquei cobrindo de uma forma muito intensa futebol, uma proteção que ia, primeiro, dos cartolas, dos dirigentes, dos empresários, depois da própria imprensa e, inclusive, de uma parte da torcida, né? Então, é uma indústria, e essa indústria, ela, obviamente, tem uma finalidade, que é, ali, para aqueles operadores, fazer o esporte se transformar em muito lucro. E aquele jogador em campo é quando aquele lucro pode ser gerado. Não só, mas é um momento chave dessa operação. Se ele não rende, é toda uma estrutura que é colocada em risco. Então, não vamos questioná-los. Então, não vamos confrontá-los. E isso cria, sim, um ambiente de impunidade muito grande, né? Então, eu, pelo menos, não me surpreendo quando vejo casos como esses que afloram. Não porque eu sei de outros casos, não é isso, mas é porque a blindagem que é feita é de tal dimensão que ela, obviamente, acaba gerando, em alguns deles, o sentimento de que eu posso tudo, né? E aí mistura com outro aspecto que, para mim, é muito mágico, mas também, ao mesmo tempo, é muito difícil, que é a paixão, porque ela é legítima, a paixão do torcedor. Ela não é movida a dinheiro, ela não é movida a poder, ela é emoção. E aí, olha só o que acontece. Vou dar um exemplo de alguém que é acima do bem e do mal, entre aspas. Messi. Ele, há uns anos, é convocado pelo tribunal na Espanha, acusado de evasão fiscal, acusado de lavagem de dinheiro e outras acusações por conta dos seus contratos. E quando ele chega ao tribunal, na Espanha eles colocam uma espécie de cercadinho para a imprensa, então, não só na Espanha, né, Eugênio? E ele vai entrando no tribunal, e além da imprensa, tem torcedores que estão ali aplaudindo. Vamos, Messi, muito bem, estamos contigo. Torcendo para ele ganhar. Torcendo para ele ganhar. Ele marcar um gol contra a justiça. Mas calma aí. Ele evadiu impostos dos torcedores deles mesmos, né? Então, essa blindagem, ela não é só, vamos dizer assim, de uma manobra política, econômica, de agentes, etc. Tem um lado do torcedor que quer que aquilo ali vingue. Então, eu, pelo menos, e é isso que eu tive muitos contratempos, assim, vamos colocar essa palavra, ao longo dos 10 anos, porque eu me disse, eu não vou abrir mão de contar essas histórias. Eu não vou abrir mão de dizer o que está acontecendo na seleção brasileira, porque a gente precisa formar uma nação juntas, aliadas, para vencer a próxima Copa do Mundo. Não, eu vou contar, porque eu quero que o meu filho, que um outro torcedor, que qualquer torcedor, adulto ou criança, sente num estádio, torça, mas saiba por que aquele jogo está acontecendo naquele horário, por que aquele jogo está acontecendo naquele estádio, por que o adversário é aquele, por que o juiz é aquele,
por que a camisa é aquela e se o jogo está sendo transmitido ou não está sendo transmitido. Eu quero que a torcida seja capaz de pressionar pela contratação de um novo zagueiro, mas que ela pressione também por transparência do próprio clube. E aquela torcida, aquele sentimento que eu tinha de moleque, e por isso que eu contei essa história do Morumbi, de ir todos os fins de semana, de ser absolutamente presente no futebol, quando eu me mudo para a Suíça e começo a cobrir a FIFA, eu descobri que eu tinha sido enganado. Eu descobri que aquela minha emoção, que era legítima, que eu nunca me questionei, ela era sequestrada diariamente por um grupo pequeno de pessoas que ficava milionário com a minha emoção. E eu me senti, sinceramente, mais do que traído. Mais do que traído. Quando eu descobri, quando cai a ficha, que aqueles anos e anos todos de torcedor tinham enriquecido aquelas pessoas que estavam na minha frente, que zombavam do torcedor. Que falavam que aquela torcida obviamente, de nomes horríveis. Dessa frustração profunda é que vem esse livro, tá? Que chama Política, Propina e Futebol. Por que o futebol no final? Porque era no final mesmo. Porque as considerações que eu vi, e ninguém me contou, passei 10 anos olhando para isso, eram considerações que não tinham uma relação direta com o futebol. E aí só um relato muito pequenininho e te passo de volta. Uma certa vez na FIFA, alguém me vazou um documento. Essas coisas acontecem, viu, Cacá? De vazarem documento e tal. Me vaza o documento de uma licitação que a FIFA estava fazendo para a venda de ingressos para a Copa do Mundo na Rússia, em 2018. Aí aparecem duas empresas. Empresa A, 12 mil funcionários. Presença global. Experiência na Rússia, no mercado russo. Situação financeira sólida. Empresa B, 10 funcionários. Situação financeira instável. Presença global, mais ou menos. Experiência na Rússia, 0. Qual das duas empresas levou? A segunda. E aí era, obviamente, um esquema. A escola que o Avelange fez lá, né? Exatamente. Então, esse é um exemplo mínimo, minúsculo. Mas, quando você descobre que isso permanentemente faz parte de todas as decisões, eu, como torcedor, falei, eu preciso escrever sobre isso. Tanto que a introdução, a dedicatória do livro, é a seguinte. Desculpa. Para Paul, que é meu filho, Marco, o meu outro filho, uns amiguinhos, primos, Nicolas, Michel, Martim, Simão, Santiago, Arnaldo, Daniel, Lucas e Kim, os 11 titulares absolutos de uma nova geração de torcedores cidadãos que não aceitarão meias-verdades. No fundo, é uma tentativa de dizer, olha, vamos torcer, sempre, sem nenhum tipo de dúvida. Eu vou torcer sempre. Mas vamos entender o que é feito da nossa torcida e o que é feito da nossa emoção. Tem alguns, inclusive amigos, que terminaram de ler, me ligaram e falaram, ai, Jamil, posso continuar torcendo? Porque claro que pode torcer. É para torcer. O livro não é contra o futebol, mas é para deixar muito claro que aquilo que a gente vê nas 4 linhas, dentro das 4 linhas, é só uma parte da história. Jamil, você acha que as coisas estão mudando lá na Suíça? Então, estão mudando. Você viu que a próxima Copa do Mundo vai acontecer em 6 países. Depois na Arábia Saudita. E depois na Arábia Saudita. Desculpa, outro dia, quando eu contei para o meu filho que ele estava viajando, que eu falei, Paulo, você não sabe, cara, a próxima Copa do Mundo vai acontecer em 6 países. Ele tem 12 anos. Ele falou, nossa, papai. E a gente que achava que o Catar era um absurdo, né? Eu acho que a gente podia explorar um pouco agora desse lado copista de Drummond. E eu acho que ambos têm muito material, têm muita história para contar sobre as Copas.
em que visitaram, em que trabalharam, em que a magia da câmera fotográfica de Eugênio... Vamos ver as imagens, então? ...capturou. Põe as imagens lá para nós, Rodrigo, por favor. Vamos ver se aqui vai funcionar agora. Ó, opa, até pulou. Bom, então eu comecei, obviamente, fazendo esse rolo aí de Atlético e Cruzeiro, essa confusão, que eu sempre trabalhei com uma ideia de fazer uma foto que não fosse factual o gol e tal. Eu gostava dessas imagens meio emblemáticas, assim. Claro que depende muito para quem você está trabalhando, que situação está trabalhando. Recuperei alguns jogadores. O troço está meio falhando, Rodrigo, manda aí. Que estão em evidência aí, né? O Ronaldo estava jogando contra o Cruzeiro e aí, então fotografei o Ronaldo, né? Ele começou no Cruzeiro, então assim até recentemente tenho fotografado ele meio que ao longo dessa carreira dele toda e até como empresário agora. Bom, e meu sonho era estar no meio desses verdinhos aí, que são os fotógrafos, poucas fotógrafas, né? Já uma consideração também. E aí eu fui em 94 e para os Estados Unidos para tentar fotografar alguma coisa, sem credencial nem nada. Eu era professor, tinha férias em junho e julho. Tem até a aluna minha aqui, pelo menos duas, já vi aqui, né? Ex-alunas, né? E eu largava assim, o semestre um pouquinho, às vezes, antes de terminar, e viajava meio por conta própria, algumas vezes com alguns contratos. E aí dei muita sorte. A primeira vez que eu fui, em 94, o Brasil ganhou, e eu estava fotografando de um plano que não é que os fotógrafos ficam, que normalmente é embaixo, mas é um plano que é muito legal, que dá fotos incríveis. Tem o Ronaldinho aí também de novo, né? Fotografei ele muitas vezes na história dele. O Brasil campeão e veio no placar, acabei conseguindo um retorno financeiro para esse investimento que eu fiz meio maluco de ir para a Copa do Mundo e comecei a entender como funciona para se credenciar, para se distribuir, para tentar fazer dinheiro com isso, porque é claro que, morando em Belo Horizonte, o telefone não toca dizendo assim: Eugênio, você quer ir para a Copa? Ficar lá fotografando? Nunca tocou, gente. Eu toquei, fui atrás, eu descobri quem tinha interesse, como ir, eu banquei, investi, arriscando o meu dinheiro. E, enfim, foi muito importante na minha vida como um todo. Teve um monte de episódios legais, aprendi muito fotojornalismo, que é o que eu dei aula há muito tempo. Hoje eu faço um festival de fotografia em Tiradentes, com essa experiência de ter ido em muitos países, em muitos festivais, em muitos eventos esportivos. Então, aí a gente vê vários outros personagens que marcaram aqui em Minas também, como o Ronaldinho, a Copa das Confederações em Minas, que foi a torcida, que é uma coisa legal. O Messi jogando no Brasil, ele já jogou pelo menos umas 2 vezes que eu me lembro, no Mineirão. Essa acho que não sei se é no Mineirão ou no Rio, eu já fotografei ele também diversas vezes, assim, essa na Rússia. Então, tive o privilégio de acompanhar. E tive o privilégio de lugares também diferentes, que a gente não costuma, né, ser convidado a viajar, porque na África, por exemplo, isso é na Cidade do Cabo, que foi uma Copa que eu fui, que foi muito interessante, esse estádio lá, lindo. Torcida também é um fenômeno que a gente sempre dá imagens legais, tem uns personagens que a gente faz. Deixa eu voltar uma aqui, que tem, inclusive, personagens contratados. Esse cara aí, por exemplo, ganhava um cachê para estar lá, porque a FIFA controla tudo, gente. Quem vai estar dentro do estádio tem que ter torcida, tem que ter aqueles argentinos que ficam malucos lá. Eles dão um jeito de viabilizar para esses caras entrarem e ficar ali na frente para as câmeras pegarem. É tudo completamente controlado. Assim, a FIFA é um negócio de controle do evento que é inacreditável. Tudo assim, não tem muito raro ter lugar vazio, não é, Jamil? Talvez algumas Copas. Na África tinha lugar vazio, às vezes eles pegavam as crianças. Mas assim eles dominam essa estratégia de construir um evento. A transmissão da TV é um negócio absolutamente perfeito, né? E eu gostava, sempre que tive a oportunidade também, de ir pela rua, fotografar outras coisas. Então, essa é a ideia de fotos assim diferentes, né? Assim, com lances, digamos, que fogem só o gol, né? Aí já estamos na Copa da Rússia, né, que era a Copa que o Neymar
A gente esperava que ele fosse brilhar mais e ele caiu mais do que brilhou, né? Né, foi caçado, né? Rende muita imagem, né? Vocês veem que às vezes eu estou dentro do campo e algumas vezes eu optei por ficar fora do campo. Passa para mim aí, Rodrigo, o negócio travou. E aí eu fiz essa foto, é uma foto que ficou muito marcante na minha carreira, na minha vida e tal, porque ela postei no Instagram. E essa era uma Copa que, quando o jornalismo já estava numa queda abrupta, né, de contratação, a imagem digital transformou a distribuição de imagens muito mais eficiente, barata, então a oportunidade de eu ter alguma coisa exclusiva, diferente, é muito pequena. E, de repente, eu peguei um ângulo e um momento exato dessa superação do corpo humano, né, dessa superação assim, que vai além do lance. Não era um jogador de destaque, talvez aqui ninguém lembre quem é o nome desse jogador, mas a gente olha para essa foto, a gente sente o que é um esforço, o que é treinar todo dia, o que é lutar, né? O que é essa, né? É esse momento que a bola encosta na chuteira ali, muito incrível, né? Publiquei no Instagram, ela foi disseminada de uma forma incontrolável, um fenômeno que a gente não tem ideia. E eu tenho um amigo fotógrafo que é fotógrafo de moda, bem famoso, o Bob Wolfson. Acho que ele foi um dos importantes, que ele deu um repost no Instagram dele, botando meu nome e tal. E muitos atores, atrizes, né, seguem. E aí virou uma avalanche, porque pessoas muito famosas pegaram a foto e replicaram. Também era uma sexta-feira à noite, era tal feriado do Drummond, o Brasil todo parado, o jogo no Brasil era 3h, acabou às 6h, o Brasil ganhou, foi para a próxima fase. 7h, o que todo mundo faz? Vai no Instagram. E tinha aquela foto distribuindo, e aí virou uma coisa, de repente deu centenas de milhares de curtidas. É impossível controlar, porque ela, obviamente, foi curtida 100 mil vezes na página da Thaís Araújo, sei lá, em algumas dessas pessoas famosas. Na minha foram só 11 mil curtidas. Obviamente, eu nunca tive nenhuma imagem tão curtida como essa. Fala. Eugênio, infelizmente, a gente vai precisar abreviar para abrir para o público aqui. Foi avisado que a gente tem 5 minutos somente. Vou só passar a próxima foto, que tem a ver com isso, que era o final mesmo. E ela virou um meme também, assim. Então, muita gente... Ela fez muito sucesso entre os bailarinos. Do Brasil tem um bailarino que mora em Londres, é um bailarino da companhia muito famosa lá, não sei o nome dele agora, e ele tem muitos seguidores, ele distribuiu essa foto também. E aí as escolas de balé, todas não, mas centenas de escolas de balé me marcando, bailarinas e memes e tal. Foi uma história incrível que a gente teve aí. Dúvidas? Vontade de perguntar alguma coisa a esses dois atacantes fabulosos? Era o Paulinho, que jogava no Corinthians. Oi. Tudo bem? Pera aí, Pergunta que não quer calar. Boca ou Fluminense? Eu vou torcer pelo Fluminense. Acho que é legal para o Brasil. Assim, na verdade, eu sou daqueles apaixonados. Assim, atleticano tinha que torcer pelo Boca, talvez. Tinha, Celso. Você, Celso, que é um atleticano, assim. Vai torcer pelo... A gente fica assim, eu torço pelo Brasil em geral nessas situações, porque acaba gerando mais trabalho para a gente, né? Então, é para pensar nos meus colegas que estão fotografando, os meus jornalistas que estão cobrindo, e vão para o Mundial. Mas eu não sofro também se o Boca ganhar, não. Acho que tomara que seja um jogo incrível, né? Acho que é o mais importante, e que, se a gente ganhar, vai ser ótimo. Nosso amigo aí do fundo. Boa tarde. Primeiro, agradecê-los aqui a presença na cidade. E eu queria fazer uma pergunta para o Jamil. Quando você trouxe no início do evento aqueles dados sobre o futebol feminino, lembrei-me um pouco do poema O Mito, de Drummond, que ele traz um pouco da humanização da figura feminina. E hoje nós temos, junto à diretoria de futebol profissional da FIFA, uma mulher, a Ornella Desiré. E, dentro desse fato, eu queria saber a sua percepção, se você vislumbra já, no futuro, termos à frente da FIFA, na presidência, uma figura feminina, uma mulher.
Resposta rápida, não. E eu vou contar uma historinha muito rápida. Isso faz alguns anos, a gente vai até dizer, não, mas isso já faz pelo menos 10 anos, então muita coisa mudou. Mas olha só o que aconteceu. Marta, quem não conhece a Marta, né? No mundo inteiro, todo mundo conhece a Marta. Muito bem. Na FIFA, todo mundo deveria, pelo menos, conhecer a Marta, certo? Muito bem. Tem uma premiação da Bola de Ouro, que a Marta não foi finalista. Ela não foi ao evento. Tá? E aí estavam no palco, nos camarins, as 3 jogadoras que iam... Uma das 3 ia ser a vencedora. Né? E as 3 estavam no camarim, se maquiando, e uma delas estava com a esposa. Negra. Não era jogadora de futebol. O Blatter, o presidente da FIFA naquele momento, entra no camarim e fala, Marta! O presidente da FIFA não sabia quem era Marta. Essa é a conclusão. Quem conta essa história é uma das 3 jogadoras, na verdade, a esposa da menina que foi confundida com a Marta. E ela conta essa história para dizer, oi? Nem ele sabe. Ou seja, quem somos nós nesse universo? Por que eu estou contando essa história? Porque, de fato, existe um esforço, existe uma tentativa, existe uma... não sei quem disse outro dia, não pega bem não existir. Então, tem que existir um departamento de futebol feminino, ok? Mas vamos com calma. Né? Então, podemos fazer uma palestra inteira sobre isso, porque um outro relato, muito rapidinho aqui, desculpa, viu? A FIFA começou a punir as seleções, as confederações ou as federações nacionais, cada vez que a torcida gritava viado, cantos homofóbicos ou qualquer outro tipo de xingamento, racista, xenófobo, né, ou misógino. A Conmebol se uniu, estava muito preocupada, porque estava sendo alvo de multa em todos os jogos das seleções, na eliminatória ou na Copa América, todos os jogos as federações nacionais eram multadas. Aí ela se uniu, claro, todos homens, vão à FIFA, eu estava lá esse dia, eles vão à FIFA e falam, senhora FIFA, temos que mudar isso, porque esses cantos são culturais. Cacai, depois de tanta provocação de Jamil... Não, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o nosso fotógrafo querido, Eugênio, que é tão bom, que a gente nota nitidamente ao você falar e mostrar as fotos que você tem uma fixação pelo Cruzeiro. Talvez mal resolvida, é uma questão que a gente entende. Você é mais novo que eu, mas foi uma geração que sofreu muito, né? Você devia ver o Cruzeiro jogar escondido, você devia... Não, eu fotografei o Cruzeiro campeão da Libertadores, campeão do Brasil, a minha pergunta tudo. é essa, onde é que nós, cruzeirenses, podemos ter acesso a esse acervo, que certamente deve ser maravilhoso, só sobre o Cruzeiro, sem ter a possibilidade de ter que ver qualquer coisa do Atlético? Não, tá. Tem tudo. Mas é legal você comentar isso, Cacá, assim, obviamente, eu sou a pessoa assim, que assiste o Pantanal e choro quase todo dia. Pensa que acabou. Essa toda, como é que chama a novela agora? Toda o quê? Todas... Como é que... Terra e Paixão. É um Pantanal meio fraco, não arrancou lágrimas minhas ainda, não. Mas, em algum momento, eu vou tirar ali, porque eu choro mesmo, assim. Mas, quando eu estou trabalhando, a minha frieza, a minha concentração, eu aprendi, não sei de onde, se foi do meu pai, se foi de alguma... Eu fico completamente neutro. Então, eu fotografei 10 vezes mais o Cruzeiro campeão do que o Atlético, infelizmente, e estava ali com o mesmo profissionalismo. Então, eu vi o Brasil ganhar e perder. Nessa vez, agora, no Catar, o Brasil perdeu aqui, né, na minha cara, e eu, assim, pô, que bom que eu vou poder voltar para casa mais cedo, ver minha família. Naquele momento, você tem que se despir do clubismo, do nacionalismo, não é, Jamil? Assim, eu confesso que não entendo como que eu consigo fotografar futebol, porque eu fico até contraditório. Por que eu estou fazendo a Copa do Mundo? Ninguém nem me convidou, eu me convidei, fui. Por que eu não estou lá torcendo, chorando, vibrando, bebendo cerveja? Fiquei lá no Catar sem beber um mês, gente. Olha que sofrimento.
Mas, assim, tem uma coisa que nos atrai, assim, jornalismo, é de passar informação, de fazer uma imagem incrível. Eu falei, eu vou fazer uma outra igual aquela do Paulinho. Não fiz. O cara um americano, sei lá, um inglês, fez a foto do gol lá do Richarlison, que foi o grande foto assim, que viralizou. Né? Mas fica assim, ó, a vontade, o desejo de fazer foto é um negócio inacreditável. Então, eu vou fotografar o Cruzeiro com muita vontade que ele ganhe, às vezes, porque eu vou ganhar mais dinheiro se ele for para a final, mas as fotos estão à disposição. Vão lá em casa que a gente abre o computador lá, abrimos uma garrafa de vinho. Para encerrar... Ô, Jamil, tinha uma pergunta. Jamil, você comentou sobre essa falta de reconhecimento do futebol feminino, do preconceito contra a mulher no esporte. Eu queria saber se isso ocorre dessa forma em outros países ou não. E também me pergunto se isso também não é resultado de uma imprensa muito controlada pela visão masculina. Resposta rápida para sim, sim e sim. Mas vamos sim. Primeiro, nas redações é só agora que você tem o início. Não há um equilíbrio. Você tem o início de uma presença feminina entre as repórteres do futebol. E, sinceramente, mudou de uma forma espetacular, porque a qualidade melhorou. Né? Não é outra visão só. Em termos de qualidade, todos ganharam. O jornalismo esportivo ganhou com a presença dessas repórteres femininas. É absolutamente claríssimo, tá? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas é só o começo. Na minha opinião, pelo menos, muito ainda precisa ser feito. Nos outros países, depende de que país. Né? Então, obviamente, você tem nos países escandinavos um futebol feminino bastante desenvolvido. Será que é por acaso? Estados Unidos? Será que é por acaso que nos países mais igualitários é onde o futebol feminino mais avança? Talvez não, né? Talvez, e por isso que eu escrevi isso na Copa do Mundo Feminino agora, eu escrevi que o que estava em campo, o que estava em jogo, não era só uma taça, era vingar, era que não aquela Copa, não aquele torneio, mas aqueles direitos fossem assegurados, né? Que você tenha uma Copa. E eu pensei, isso é o óbvio, pelo amor de Deus, Jamil, você vai escrever sobre isso, isso é o óbvio. Para minha enorme surpresa, mas não deveria ser surpresa, aquele dia eu recebi uma avalanche de críticas, né, de torcedores, homens, obviamente, dizendo elas nem merecem uma Copa. Né? Então, assim, você acha que é só lá em cima, é só... Por isso que eu insisto que isso tem que ser algo de cima, que tem que ser uma decisão política de que isso aconteça. Né? Caso contrário, não vai, obviamente, repercutir lá embaixo. Então, encerrando rapidamente, você que é especialista em carta, e você, posso dizer de maneira figurativa, em cartas poéticas, imagens maravilhosas, que cartas ou que carta específica vocês ofertariam a Drummond para finalizar essa conversa? Eu vou preferir falar de um outro mineiro, chamado Pelé. Né? Ele diz o seguinte, ele escreveu justamente o prefácio do livro que reúne, basicamente, as crônicas do Drummond sobre futebol. Ele diz o seguinte: certa vez, Drummond me homenageou com palavras que me marcaram muito. Abre aspas. O difícil, o extraordinário, não é fazer 1000 gols, como Pelé. É fazer um gol, como Pelé. Peço licença aos netos de Drummond, idealizadores dessa obra, para poder parafrasear essas palavras do avô. E o Pelé escreve o seguinte: o difícil, o extraordinário, não é escrever 1000 textos como Drummond, é escrever um texto como Drummond. Vamos lá. Surpresa da tarde, ó. Futebol. Futebol se joga no estádio?
Futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Flutua o jogador, gravado no ar, afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Que lindo. Eu quero só lembrar aqui que Itabira teve um grande fotógrafo que faleceu recentemente, meu amigo Marcelo Rosa. Eu imagino que vocês, itabiranos, o conheciam, uma figura incrível, um grande fotógrafo, tenho muita saudade dele, foi muito amigo meu. Se alguém da família o conhecer, a Ivana, os filhos dele, manda um abraço. O Marco Antônio também o conhecia, fica muito sentido com esse falecimento precoce. Obrigado, gente. Obrigado a todos e a todas. Obrigado a FRI Itabira. Obrigado a Afonso, Pauliane e toda a equipe. Grande abraço.